a paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, graça e paz, bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo, apresentamos tudo que temos e somos diante da Tua face, também queremos, Senhor, meu Deus, nesse tempo, apresentar nosso tempo de oração e comunhão, Senhor, tudo aqui consagramos para Ti, pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, dá-nos da Tua graça, Senhor, a tudo que temos e somos, Senhor, esteja debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, debaixo da Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha de fazer as réplicas, né? A palavra que foi dada no domingo, a gente traz nas redes sociais e a gente faz as sementinhas da gente, né? A gente vai diluindo, cada dia a gente dá uma pinceladinha daquilo que o pastor pregou no domingo, e essa palavra desse último domingo já foi o primeiro culto, né? Serão 7 domingos, onde vai ser falado sobre o reino de Deus. Essa semana que passou foi sabedoria para reinar. A palavra foi ministrada sobre a palavra de 2 de Crônicas, no capítulo 1, do 6 ao 12. Então, nessa palavra, né, ali nós vemos quando o rei Salomão, ele assume o reino, porque o pai tinha falecido, o rei Davi, e aí ele faz ofertas e sacrifícios a Deus, e Deus vem visitar ele, né? Aí, quando ele está ali, né, naquele tempo com Deus, aí ali, né, ele vai falando das promessas que Deus fez para o pai, e ali Deus, né, oferece para eles muito mais do que ele pediu, mas nós vamos ver um pouquinho antes, né, e é a respeito do que foi a promessa que ali o rei Salomão estava declarando que Deus tinha feito para o pai e que tinha cumprido na vida dele. 2 de Reis, 1 de Reis, verso 2, do 1 a seguir, que diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para prosperares em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca te disse te faltará sucessor do trono de Israel. Glória a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus vem dizendo que quando o rei Davi está ali, né, nos seus últimos dias, ele chama o filho Salomão, que é quem vai assumir o trono no seu lugar, e ele diz: Filho, olha, filho, anda nos caminhos do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, né? E ele fala: Olha, filho, o pai tem uma promessa, mais ou menos isso. O pai tem uma promessa da parte de Deus, filho. E Deus disse para mim: se os meus filhos andassem no mesmo caminho como eu andei, né? Num caminho de retidão, num caminho de temor ao Senhor, então que nunca iria faltar um sucessor no trono da minha linhagem, né? Então ali era Deus confirmando todo o reinado, né, para as próximas gerações. Então o rei Davi chama o filho e diz: Filho, olha, anda no caminho de Deus, vai na promessa, vai nos estatutos da nossa lei, vai nos estatutos de Moisés, olha, vai observando como é que tu vais fazer, como é que é o teu caminho, anda diante da face do Senhor, te coloca debaixo da graça de Deus, que tu vai prosperar em todo o teu caminho, porque foi isso que o pai fez, e foi por isso que o pai conseguiu chegar onde o pai chegou. Então quando o rei Salomão, ele assume o reino, que ele vai fazer as ofertas, que Deus vem até a vida dele, ele quando encontra com Deus, ele fala, né, a mim fizeste rei em seu lugar, como quem dissesse, né, eu reconheço, Senhor, que tu estás, né, cumprindo em mim a promessa que fez ao meu pai. Então quer dizer, a confirmação da promessa que
que ele tinha recebido, né? O rei Davi tinha recebido, estava agora sendo manifesta através da vida do seu filho, Deus cumprindo a promessa que fez ao pai, o rei Davi. Cristina, e para os nossos dias, meus amados, essa aqui é uma palavra bem forte, né? Para os nossos dias, nós temos que tomar o conselho do rei Davi. Quando ele vai falar para o filho, ele chama o filho e fala das promessas, anda no caminho, observa os estatutos, né? Olha, anda em retidão, anda no temor. Então, quer dizer, naquele momento ele vai falando de toda a promessa, né? Então, Davi entendeu, né, que andar com o Senhor, né, no temor, andar nos princípios, andar realmente, né, nos caminhos do Senhor. Então, aquilo tudo era o que iria fazer, né, garantir o reinado seguro naquele tempo em que o filho iria reinar e governar, né? Então era como se ele dissesse: filho, observa tudo como o pai fez, faz tudo como o pai fez. O pai temeu a Deus e agora Deus falou para o pai que o pai vai confirmar que as próximas gerações do trono vêm da nossa família, vêm para a nossa linhagem. Então sempre vai ter pessoas da nossa família que vai reinar e governar sobre Israel, né? Então aquilo ali era uma forma de ele estar expressando para o filho, né, a promessa que ele recebeu por tudo aquilo que ele viveu diante do Senhor e aquilo que o filho iria receber se vivesse também diante da face do Senhor, né? Então, quer dizer, ele olha e diz assim: meu filho, não é porque o pai foi valente, não é porque o pai era forte, não era porque o pai era lutador, não era porque o pai era guerreiro, não era porque o pai era bom, não, sempre foi Deus, né? Ali ele reconhecia o senhorio de Deus sobre o governo e o reinado dele. Então, para nossas vidas, né? Se nós queremos reinar nesse mundo em que nós vivemos, né? Nós precisamos também do senhorio de Deus. Reconhecer o que Davi reconheceu. Eu fui tudo o que foi por conta dele. Eu fui porque ele governava sobre a minha vida, porque eu temia ele, porque eu olhava os princípios, andava nos estatutos, eu tinha realmente uma comunhão com Deus. Então, quando nós temos essa ideia de governo de Deus sobre nossas vidas, né? É quando nós entendemos, né, que a palavra de Deus está valendo, que a promessa de Deus está valendo e que vai cumprir toda a palavra, toda a profecia e tudo que o Senhor tem nos dado como uma promessa, né? Mas é quando nós andamos com Deus, quando nós andamos no caminho, nós tememos, olhamos os princípios, temos temor, aí sim vem a confirmação da promessa, assim como foi para Salomão, quando ele reconheceu: isso aqui é a promessa, de eu estar sentado nesse trono, isso aqui foi a promessa que Deus fez para o meu pai, que está se cumprindo. Então, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, com os princípios de Deus, debaixo realmente de um temor, né, de fazer as coisas certas, debaixo da retidão, então aí vem a confirmação da palavra, da promessa que Deus fez para as nossas vidas. Mas se nós, né, temos a promessa, mas nós não andamos no caminho, a promessa não se cumpre. Se nós temos a profecia, mas nós não cumprimos os princípios da palavra de Deus, não se cumpre a profecia. Se nós temos a palavra, mas nós não tivermos o temor do Senhor, a retidão diante da face do Senhor, não vai cumprir aquela palavra, né? Então, quando a palavra, a profecia e a promessa, elas vão chegar quando nós andamos no princípio, quando nós andamos debaixo do caminho de Deus, debaixo do senhorio de Deus, debaixo do temor, da retidão, né? Aí sim, aí se cumpre a palavra, a profecia, né? E a promessa do Senhor. É quando Deus vem e ele diz: pede o que quiser, pede o que quiser que eu vou te dar. Aí ele vai dizendo: eu vou te dar promessa, eu vou te dar profecia, eu vou te dar palavra, tudo que eu cumpri eu vou te dar e vou te dar mais, vou te dar até o que tu não pediu. Foi assim com Salomão. Então, que seja o exemplo de Davi, né? O conselho que nós vamos ter para daqui por diante, para reinar nesse mundo, debaixo do senhorio do Senhor, fazendo tudo conforme o princípio, o temor, né? E diante da palavra de Deus, que tudo vai dar certo, que tudo vai cooperar e que nós vamos reinar, porque debaixo do senhorio do Senhor tudo dá certo, tudo coopera. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, nessa noite nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor, o governo dos céus, o governo que vem, Senhor, pela tua palavra, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que tu tens prometido para as nossas vidas, Senhor. Assim nós declaramos nesse dia, Senhor, vai confirmar, vai acontecer milagre, a mão do Senhor virá sobre nossas vidas, nós iremos governar
governar nesse mundo, Senhor. Nós iremos realmente, Senhor, estar debaixo da tua palavra, da tua promessa, da tua profecia, Senhor, porque nós queremos, Senhor, andar na retidão, queremos, Senhor, meu Deus, fazer, cumprir nas nossas vidas, Senhor, com todos os princípios de Deus, com todas as ordenanças, com toda a retidão, Senhor, que o Senhor tem falado às nossas vidas através da sua palavra e do seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para viver, Senhor, meu Deus, para cumprir, Senhor, meu Deus, tudo que tu tens falado para as nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus querido, queremos te pedir que nessa noite, Senhor, a graça do Senhor venha sobre nossas vidas, assim como foi a tua graça sobre o rei Davi. Toma-nos para ti, Senhor, assim como tu tomou o rei Davi. Senhor, meu Deus, confirma para as nossas vidas, para as nossas gerações, Senhor, para o nosso futuro, Senhor, a toda palavra, toda promessa que tu tens feito para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, achar graça diante dos teus olhos, Senhor, e realizar, Senhor, meu Deus, da parte do Senhor, a toda confirmação, Senhor, a toda bênção, toda graça, Senhor, a tudo que o Senhor já tem declarado, que Ele tem preparado para as nossas vidas, porque, Senhor, meu Deus, nós temos pedido a tua bênção, Senhor, o teu senhorio, o teu governo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem quer palavra, quem quer promessa, quem quer profecia, anda na retidão, anda na palavra, anda no princípio, anda no temor e deixa que Deus venha e Ele vai dizer, pede o que tu quer, pode pedir porque eu vou te dar, filho amado, e assim que Deus vai confirmar. Amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.